Olá, meus caros, vamos para o módulo 15 do Direito Ambiental, tratando agora no módulo 15 do início do estudo do chamado Direito Florestal, da proteção de áreas especiais. Nós vamos estudar no módulo 15 as unidades de conservação, esse é o nosso tema, iniciando por dizer que o fundamento para a existência das unidades de conservação está na própria Constituição Federal. O parágrafo 1º do artigo 225, você se lembra, aquele que estabelece deveres ao poder público para fazer cumprir a diretriz protetiva que está no caput. O parágrafo 1º, dentre aqueles deveres atribuídos ao poder público, diz que deve o Estado definir espaços territoriais especialmente protegidos. E esses espaços territoriais especialmente protegidos devem, claro, ter os espaços, assim como seus componentes, uma proteção especial, um patamar de proteção especial definido na lei. Esses espaços territoriais especialmente protegidos são comumente classificados pela doutrina como espaços territoriais em sentido estrito e em sentido amplo. Os espaços territoriais em sentido estrito seriam propriamente as unidades de conservação. São a delimitação de um espaço específico, concretamente definido no território. E os espaços territoriais especialmente protegidos em sentido amplo, em sentido lato, basicamente seriam compostos pelas chamadas áreas de preservação permanente de reserva legal, algo definido em caráter geral e abstrato, tema dos nossos próximos módulos quando tratarmos do Código Florestal. Nesse módulo, nós tratamos então dessa primeira espécie, dos espaços territoriais especialmente protegidos em sentido estrito, as chamadas unidades de conservação, que estão definidas na Lei Federal 9985 de 2000. Essa é a lei do sistema que institui o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, o chamado SNUC, Sistema Nacional das Unidades de Conservação, instituído pela Lei 9985 de 2000. Ela define a unidade de conservação como um espaço, um determinado espaço territorial e os seus recursos ambientais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público com um claro objetivo de conservação, com limites definidos, sob um regime especial de administração. Então, é importante observar que as unidades de conservação são definidas concretamente no território, de modo que, diferentemente do que acontece com os espaços em sentido amplo, que nós vamos estudar no âmbito do Código Florestal, as unidades de conservação têm a sua delimitação concretamente definida no ato que cria essas unidades. Diferente das áreas de preservação permanente, das áreas de reserva legal, que tem uma definição geral e abstrata que vale para todas as propriedades, para todos os espaços que se encaixem naquela definição, naqueles elementos naturais previstos na hipótese legal. As unidades de conservação não, têm sua definição concreta, têm exatamente sua delimitação definida no ato de criação, de modo que se pode observar a descrição dos seus limites e saber concretamente onde se localiza a unidade de conservação, que áreas ela abrange exatamente, conforme a sua criação. Vejamos que esse método da unidade de conservação é um importante método, é uma importante forma, um instrumento de se preservar ecossistemas locais, regionais, de se preservar um determinado espaço de interesse na proteção ambiental. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza tem seus objetivos, suas diretrizes, sua estrutura traçadas, como já dissemos, pela Lei 9985 de 2000. Claro que unidades de conservação existiram e existem há muitos anos no Brasil. É importante mencionar que aponta-se o Parque Nacional de Itatiaia como a primeira unidade de conservação criada no Brasil. Veja que isso aconteceu em 1937. Mas esse sistema, esse conjunto e essa organização de todas as espécies de unidades existentes no nosso território, no nosso ordenamento,
só veio de fato com a Lei 9985 de 2000, que criou o tal SNUC. Vejam que esse sistema nacional é formado por uma série de unidades de conservação, por vezes criadas no nível federal, por vezes estaduais, por vezes municipais. Os objetivos desse sistema estão definidos no artigo 4º da lei e você evidentemente observa sempre uma intenção preservacionista nesses objetivos estabelecidos aí no artigo 4º. E também nas diretrizes que você pode encontrar no artigo 5º, que vale a pena, evidentemente, você fazer uma leitura atenta disso, especialmente pensando aí nas provas de primeira fase. Existem duas grandes categorias de unidades de conservação. Existem as categorias de unidades de conservação de proteção integral e de unidades de conservação de uso sustentável. As unidades de conservação de proteção integral estão definidas também na Lei 9985 de 2000 e são definidas como aquelas que têm um objetivo de manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana. Já as unidades de conservação de uso sustentável são aquelas cujos principais objetivos são os de compatibilizar a conservação da natureza com a exploração sustentável do meio ambiente. Então vejam, claro, que as duas espécies de unidades de conservação têm uma intenção de proteger ecossistemas, de proteger os recursos naturais. Mas aquelas do grupo de proteção integral, o que se deseja com a criação de uma unidade dessa do grupo de proteção integral é manter de fato esse ambiente livre de interferência, livre de intervenções humanas, o mais livre possível para garantir a sua preservação. Enquanto as unidades do grupo de uso sustentável, nesse caso o que se quer é permitir eventuais interferências num nível em que se possa manter uma preservação daqueles recursos, num nível em que se possa considerar essa interferência sustentável. Então, a intenção maior é de compatibilizar a proteção ambiental com a exploração sustentável daqueles recursos. São essas as duas grandes espécies de unidades de conservação. As de proteção integral abrangem algumas subespécies que você encontra todas definidas lá na Lei 9985. Todas as de proteção integral, claro, mantém aquele objetivo geral de manutenção integral dos recursos naturais, de absoluta proteção dos recursos naturais, mas cada uma tem algumas peculiaridades, algumas particularidades, e você pode observar isso lá nos dispositivos da Lei 9985. Você vai conhecer as 5 espécies de unidades de conservação de proteção integral. São elas a estação ecológica, a reserva biológica, o Parque Nacional, o Monumento Natural e o Refúgio de Vida Silvestre. Claro que também recomenda-se que você faça uma leitura atenta dos artigos que definem essas espécies. Você encontra isso lá nos artigos 9º, no 10, no 11, no 12 e no 13. E dessa leitura atenta, certamente você pode marcar lá alguns pontos, algumas expressões-chave que representam as características especiais de cada uma dessas espécies de unidades. E as unidades de conservação de uso sustentável, lembrando, todas elas com aquele objetivo geral de compatibilizar conservação da natureza com exploração sustentável dos recursos. São 7 exemplos de unidades de uso sustentável. Também você pode encontrar a definição de todas elas na Lei 9985, a área de proteção ambiental, chamada de APA, a área de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, a reserva extrativista, a reserva de fauna, a reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular do patrimônio natural, também popularmente conhecida como RPPN. Todas elas você pode localizar, definição, características. Você observa isso nos artigos 15
a 21 da Lei 9985 e, evidentemente, também que nós recomendamos que você faça uma leitura atenta de cada um desses dispositivos para observar algumas características especiais dessas unidades de conservação. Veja que há também menção na lei a uma modalidade, um modelo de unidade de conservação chamado reserva da biosfera. A reserva da biosfera é um modelo importado para a nossa legislação, importado porque já adotado internacionalmente, em que se preservam os recursos naturais de uma determinada região por uma gestão integrada, participativa e sustentável. Os objetivos principais são a preservação da diversidade biológica e ali a permissão somente do desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. A reserva da biosfera é um modelo reconhecido num próprio programa intergovernamental, que é um programa da Unesco, e isso está estabelecido no artigo 41, parágrafo 5º da lei. Lá também no artigo 41 você pode encontrar algumas características que tornam a reserva da biosfera um modelo diferente, um modelo especial. Finalmente, é possível mencionar que, a par de todas aquelas unidades de conservação especificamente definidas na Lei 9985 de 2000, há outras espécies em nossa legislação que nós podemos chamar de unidades de conservação atípicas, porque não especificamente caracterizadas na Lei 9985. Veja que os artigos 8º a 14 da legislação, assim como os artigos 15 a 21, prevêem cada uma das modalidades específicas, mas isso não exclui a possibilidade de uma unidade de conservação criada, por exemplo, num âmbito municipal, num âmbito estadual, se enquadrar naquela definição genérica que nós encontramos no artigo 2º da lei, a definição genérica de unidades de conservação. Então é possível que outras formas tradicionais já existentes se enquadrem nessa definição genérica. Você conhece hortos florestais, jardins botânicos, alguns parques urbanos, que possivelmente não se encaixam em nenhuma das modalidades específicas tratadas na lei, mas são passíveis de enquadramento naquela descrição genérica, na definição genérica de unidades de conservação, e é por isso que é importante mencionar a possibilidade dessas unidades de conservação atípicas. Outro tema de que nós precisamos tratar com relação às unidades de conservação são aqueles referentes à criação, implantação e gestão dessas unidades. Bom, elas são criadas evidentemente por ato do poder público, e esse ato do poder público deve ser precedido de estudos e de consulta pública. Veja que o ato de criação da unidade tem um conteúdo mínimo, deve indicar determinadas questões que estão tratadas no artigo 2º do Decreto 4.340 de 2002. Esse é um decreto que regulamenta dispositivos da Lei 9985 de 2000. Ali você verifica que esse ato de criação deve indicar a denominação, a categoria daquela unidade, os seus limites, a sua área, as populações tradicionais, beneficiária ou residente, as atividades econômicas de segurança e de defesa nacional envolvidas. Então, tudo isso deve ser objeto do ato de criação de uma unidade de conservação. Veja que é possível também uma transformação de unidades de conservação de uso sustentável para unidades do grupo de proteção integral. É possível que isso aconteça e isso pode ser feito por um instrumento normativo do mesmo nível hierárquico daquele que criou a unidade. Veja que também é possível a ampliação de uma unidade
por um instrumento normativo também do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade. Ocorre, porém, que a diminuição, redução dos limites ou mesmo a desafetação, a extinção de uma unidade de conservação só poderia ser feita mediante lei específica. Vejam então que é, de certo modo, um instrumento de proteção da unidade de conservação, do interesse na proteção ambiental. É um instrumento de resguardo desse interesse na proteção ambiental, ou seja, definir um sistema em que as unidades podem se tornar de proteção mais rigorosa, de passar de uso sustentável para proteção integral, podem também ampliar os seus limites. Tudo isso pode ser feito por meio de atos, ainda que atos infralegais, porque podem ser atos do mesmo nível hierárquico daquele ato que criou a unidade. Agora, diminuir, reduzir os limites da unidade, ou mesmo desafetar uma parte, extinguir aquela proteção, isso só pode ser feito por meio de lei específica. Então, é um modo de dificultar essa diminuição da proteção. Vejam que esse sistema está estabelecido, essa lógica está estabelecida na própria Lei 9985 de 2000, mas já decorria de disposição da própria Constituição. Isso lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, você já podia extrair isso da Constituição. Ainda é importante mencionar que, por vezes, o subsolo e o espaço aéreo, sempre que eles forem importantes para a estabilidade do ecossistema, eles podem integrar os limites das unidades de conservação. Isso também deve estar definido, segundo o decreto 4.340, isso deve estar definido no ato de criação, quando for uma unidade de proteção integral, e pode estar definido ou no ato de criação ou no plano de manejo, quando for uma unidade de uso sustentável. Aliás, é importante também mencionar que as unidades de conservação em geral, exceto a APA e a RPPN, exceto essas duas, as unidades em geral, elas devem possuir uma zona de amortecimento e também, quando conveniente, corredores ecológicos. A zona de amortecimento está definida no artigo 2º da Lei 9985. É uma área no entorno da unidade de conservação, onde será necessário, certamente, impor determinadas normas e restrições específicas para minimizar o impacto do que se faz ao redor da unidade em relação aos recursos naturais ali protegidos. Veja que o órgão responsável pela administração da unidade deve estabelecer normas específicas para regulamentar o uso e ocupação na zona de amortecimento e nos chamados corredores ecológicos. Os corredores ecológicos são determinados mecanismos, determinadas porções de ecossistemas naturais que ligam unidades de conservação, que ligam fragmentos florestais, áreas de proteção, de modo a facilitar o fluxo, a movimentação, a recolonização de áreas degradadas pelas espécies nativas. É uma técnica utilizada bastante na recuperação, na proteção de áreas ambientalmente relevantes. Vejam que nós já mencionamos a existência do tal plano de manejo. O que seria o plano de manejo? O plano de manejo deve existir em todas as unidades de conservação. É um documento técnico por meio do qual se estabelece o zoneamento, as normas que devem reger o uso daquela área, daquele espaço especialmente protegido. Segundo a lei, o plano de manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo máximo de 5 anos a partir da data de criação da unidade. O plano de manejo deve ainda tratar não só da área da unidade de conservação, mas vejam, da sua zona de amortecimento e dos corredores ecológicos que nós acabamos de mencionar. Isso também deve estar tratado no plano de manejo. Vale mencionar rapidamente que cada unidade de conservação, especialmente as do Grupo de Proteção Integral, deve dispor de um conselho consultivo, um órgão responsável pela gestão, pelas decisões, pelas diretrizes daquela específica
unidade de conservação. Como regra, é proibida a introdução nas unidades de conservação de espécies. Você encontra essa expressão na lei, não autóctones, quer dizer, não nativas, não próprias daquela região, daquele bioma, naquela específica região. Então, evidentemente, não se quer que se insira, que se introduza uma espécie chamada exótica, não nativa, naquela unidade de conservação, de modo que isso certamente prejudica a preservação daquele ecossistema. Estabelece ainda a lei uma norma importante que diz respeito a recursos obtidos pelas unidades do Grupo de Proteção Integral. De fato, elas podem obter recursos, especialmente por taxas de visitação, outras rendas arrecadadas lá por serviços, atividades realizadas na própria unidade. Há regras para a aplicação desses recursos. Existem percentuais mínimos de aplicação e finalidades, destinações específicas para esses recursos, que você pode também observar no artigo 35 da Lei 9985 de 2000. Lá estão especificados esses percentuais e essas finalidades. Finalmente, nós podemos lembrar daquilo que tratamos quando observamos o princípio, o conteúdo do princípio do usuário pagador. Você deve se lembrar disso nos nossos primeiros módulos. E lá fizemos referência a uma decisão do Supremo que avaliou a constitucionalidade justamente do dispositivo da Lei 9985, que é o artigo 36. Vejam que o artigo 36 trata daquela ideia de que o empreendedor no caso de um empreendimento, de uma atividade de significativo impacto ambiental, esse empreendedor, no âmbito do licenciamento, é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Vejam que naquela ação direta de inconstitucionalidade 3378, o Supremo reconheceu a constitucionalidade desse artigo 36 e observou que ele representa justamente a expressão do princípio do usuário pagador. Na ocasião, no entanto, o Supremo declarou inconstitucional uma expressão que está no parágrafo 1º do artigo 36, que dizia que esse apoio, essa contribuição, não poderia ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento. Considerou que, na verdade, esse valor, esse percentual, o valor da compensação, deveria ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo, após exercício de contraditório e ampla defesa, e isso deveria ser feito pelo órgão ambiental, quer dizer, pela administração pública, naquilo que se refere, pelos órgãos que se referem à tutela ambiental. Então, não deveria o legislador fixar esse parâmetro de antemão, a priori, e isso deveria ser objeto de atuação, então, do órgão ambiental. E desse modo, o Supremo reconheceu a constitucionalidade do caput, do 36, mas, de outro lado, declarou inconstitucional essa expressão, afastando essa parte do texto. E, por isso, permanece essa necessidade, essa obrigatoriedade de apoio à instalação, implantação de uma unidade de grupo de proteção integral, mas não esse percentual da lei, porque o percentual é definido pelo órgão ambiental em cada caso concreto. Eram essas as observações sobre as unidades de conservação e voltamos no próximo módulo para tratar do direito florestal, especificamente do Código Florestal. Até lá!